Luciano. Já vou pedir para o Eduardo, então, agora, já falar. Muito obrigado. Aí eu agradeço a toda a organização e na pessoa do Mark por estar aqui também, participando mais uma vez como palestrante. Eu vou falar um pouco, acho que é ótimo falar depois do Cristiano, que ele traz esse olhar, principalmente da perspectiva de COSEMS, assim, aí minha experiência é muito mais no âmbito nacional, então eu vou falar de perspectivas nacionais, mas isso não exclui coisa, até quando eu olho muito de experiência, até o exemplo que o Desiderata trouxe, até foi uma das experiências premiadas, é que o quanto que as políticas podem e devem vir de baixo para cima também. Então, o quanto que é importante ter esses movimentos em conjunto. E é muito desafiador pensar assim que nós estamos bom ao mesmo tempo saber que o nosso plano de crônicas dialoga até na questão de tempo com os ODS, então e tem muita coisa em comum e o fato de dialogar com os ODS é muito importante porque ele traz toda a questão intersetorial que é básica, que não dá para pensar só que é o ODS da saúde, que ele está ligado à fome zero, está ligado à pobreza, está ligado à questão ambiental e tantas outras. E uma coisa que eu sempre dizia no meu tempo de gestão, nos meus 25 anos antes que eu estava no Ministério da Saúde, era que compromissos nacionais e internacionais eles devem dialogar sempre. Você faz um compromisso internacional para fomentar o nacional e o nacional também ele responde ao que é internacional. Então isso fortalece sempre. Então é um ciclo virtuoso, se pode dizer assim. E na perspectiva da saúde, é claro, eu vou falar muito da minha sardinha, puxar para a minha sardinha, que é a alimentação e os seus fatores de risco, mas muito do que eu vou falar, principalmente nas questões de políticas, tem muita coisa em comum, até porque a gente bebe em fontes que, por exemplo, o tabaco é um exemplo para muita coisa que a gente fala, principalmente em prevenção e promoção. É exemplar. Então, nós temos, aí eu posso falar da alimentação, mas a própria agenda do álcool também vem nessa mesma linha. E, para nós, acho que o primeiro ponto é muito importante saber que no plano tem indicadores fortes que mostram toda a complexidade que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, o que precisa ser, de fato, mensurado e trabalhado, como a questão da obesidade. E é importante que não pega só em adultos, traz a questão da obesidade infanto-juvenil como um problema. Aí, até eu faço um parênteses na questão que aí é uma coisa que foi falada, acho muitas coisas faladas. Eu fui mudando minha fala, adicionando algumas coisas à medida que eu via coisas no decorrer da manhã e agora da tarde também, que é pensando na questão da vulnerabilidade. A gente fala muito da dupla carga da malnutrição, e é isso, a gente sabe que no mesmo território, muitas vezes na mesma família, convive obesidade, desnutrição, e a gente pode falar de múltipla carga, porque as condições crônicas não transmissíveis caminham lado a lado com tudo isso também, assim como carências de micronutrientes, por exemplo, no lado também da carência. E a gente, como falou, o próprio Cristiano falou antes também da questão ambiental, a gente tem um fenômeno que é dos sistemas alimentares globais, que é obesidade, desnutrição e mudanças climáticas como um fenômeno comum, porque eles têm a determinação comum, que são sistemas alimentares hegemônicos, que são predatórios, que não produzem saúde e que destroem o meio ambiente. Tudo que a gente tem é uma cadeia que vai desde a monocultura, com o uso de agrotóxicos, toda a questão de sementes transgênicas, que até a questão do ultraprocessamento de alimentos. É uma cadeia que é toda contaminada, se pode dizer, um termo para usar, para levar tudo isso. Mas, assim, para medir, acho que a gente tem que ir além da questão de desfecho com a obesidade. Aí, justamente, acho que é muito importante que traz marcadores positivos, como frutas, verduras e legumes, traz marcadores negativos, como as bebidas adoçadas, e é muito importante a entrada agora no Vegetel dos ultraprocessados como monitoramento, porque a gente não pode, a gente já sabe que não dá para contar com monitoramento só pelas POFs, que elas têm o seu tempo, e é essencial que tenha as pesquisas de orçamentos familiares, mas esse monitoramento que o Vegetel traz é fundamental, principalmente para essa dinâmica que a gente tem particularmente nas CCNTs. E aí, já pulando para a questão das ações políticas, que aí é onde a gente tem essa ponte que tudo que eu falar praticamente para alimentação, muitas vezes vale para o álcool e vale para mim para o tabaco, que é essa questão do aprendizado comum, é que não existe uma solução única. Você sempre vai precisar de ações que são múltiplas estratégias, que as sinergias são essenciais. E elas nascem naturalmente disso, mas quanto mais articuladas, mais sinergias vão vir. Então, nós temos a responsabilidade sanitária mesmo, que todas essas condições que a gente está falando, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, tantos outros cânceres, tem uma responsabilidade do sistema de saúde responder por isso. A primeira, então, a questão de controle e tratamento vai vir muito forte. E aí eu faço um parêntese na questão que a gente fala muito da questão dos adultos, mas acho que muitos grupos estão trazendo, que acho que é essencial se falar de crianças e adolescentes também,
numa perspectiva, eu falo o exemplo da obesidade, por exemplo, não se pode pensar só a obesidade, é claro que é a doença, é fator de risco para outras doenças, mas ela não é um problema, o problema da criança com obesidade, do adolescente com obesidade, não é que ele tem maior risco de ser um adulto com obesidade somente, é que ele já é sujeito a mais riscos à sua saúde desde a infância. E isso implica também questões não só de morbidade, mas de custos ao próprio SUS, que acho que são dados que precisam ser cada vez mais trabalhados, mas é importante sempre puxar essa agenda, por mais que a gente está falando de uma agenda que é para 2030, mas ela é muito além. E muitas das coisas que a gente está falando, nós sabemos pelas tendências que, infelizmente, nós não vamos alcançar todos esses indicadores que a gente estava falando, o que talvez tenha alguma chance de ser alcançada de bebês adoçados, porque é uma tendência natural que já vinha. E pode ser aumentado pela questão da reforma tributária, que eu vou comentar mais um pouquinho, mas os outros, infelizmente, nós estamos longe de alcançar e, às vezes, em direção contrária. O que devia diminuir está aumentando e o que devia aumentar está diminuindo. Então, são problemas sérios que a gente tem que atacar. E falando da parte de prevenção de doenças e promoção da saúde, que são outros componentes fundamentais que a gente trabalha e deve trabalhar sempre em todos os grupos da sociedade, aí eu vou ecoar o que o Marco falou pela manhã, que é fundamental. A questão da determinação social da saúde é fundamental. E aí a gente pode dar N exemplos, aí eu vou puxar novamente para o meu lado, que é a parte de alimentação. Ontem o IBGE lançou dados da PNAD contínua sobre insegurança alimentar e nutricional. Tem uma informação muito boa, que a gente finalmente está regredindo aí os níveis de insegurança alimentar na população brasileira. Eles estão menores do que aqueles encontrados em 2017 e 2018, e bem menores do que aqueles da pandemia também, que é ótimo. A gente ainda está a caminho dos níveis menores que a gente já mediu ao longo do tempo, que foi em 2013, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a lacuna que ainda tem 4%, mais de 4% da população passando fome, que é insegurança alimentar e nutricional grave. Então, isso fora as outras formas de insegurança alimentar, porque aí elas traduzem a questão de preocupação com não ter comida, de ter comprometimento da quantidade e qualidade para conseguir dar conta, que é a insegurança moderada. Então, isso já implica outras questões que vão ter relação também com a questão das condições crônicas, na medida em que vão ser escolhas alimentares muitas vezes guiadas pela questão do que tem da alta densidade energética, o que é mais barato e não necessariamente o alimento mais saudável. Então, tudo isso vai vir como uma consequência. E até um exemplo, aí falando de insegurança alimentar nacional e determinação social, a gente sabe que a fome ela tem cor, ela tem local, ela tem idade e ela tem sexo. A gente sabe que as mulheres negras, quando você junta, é pior ainda das interseccionalidades. As mulheres negras, como chefes de família, apresentam maior insegurança alimentar e nutricional da população como um todo. O Norte e Nordeste também tem mais vulnerável. Ter mais crianças na família, crianças de menor de 5 anos, também determina o maior risco de insegurança alimentar e nutricional. Isso tem, sim, uma aplicação, porque aí a gente volta à sindemia, outras coisas que a determinação é comum para a desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas. Você pensa no futuro do planeta, inclusive. Então, a gente está com um diálogo que extrapola, inclusive, muito o que a gente está falando. E até pensando em questões específicas como ultraprocessados, é a mesma coisa. A gente vê, apesar de que o maior consumo de ultraprocessados no Brasil ainda é da parcela mais rica da população, ela está praticamente estável ao longo das últimos inquéritos, mas onde está aumentando entre os pobres. Aí tem uma distorção entre as indústrias que falam, não, ultraprocessados são importantes para a segurança alimentar e nutricional. Não, porque ainda bem a população de menor renda é que consome a melhor dieta. Se ela tivesse mais recursos, mais acesso, seria ainda melhor. Então, a questão até de discutir progressividade, regressividade, tributação, cai muito nessa questão. É importante trabalhar as falas com evidências que a gente tem. E é uma coisa, ponto que eu vou falar, que a gente tem muitos dados no Brasil que podem e devem ser usados cada vez mais. E pensando na questão específica da alimentação, mas que tudo, novamente, como eu falei, vale para tabaco e vale para álcool, é que as políticas trabalham no ambiente em que a população está. Eu vou falar do ambiente alimentar, mas, ao mesmo tempo, é o ambiente da pessoa que é tabagista, é o ambiente de quem bebe bebida alcoólica, e as estratégias vão ser muito parecidas. A gente pensa de rotulagem, já remete, no caso do alimento, agora a gente terminou o prazo para as indústrias para trazer os alertas de alto em sódio, alto em gorduras saturadas, alto em açúcar adicionado, mas antes nós tivemos uma experiência que foi muito marcante, a questão da
das mensagens, das fotos nos rótulos do cigarro, dos maços, foi essencial, acho que é parte da estratégia. A tributação, não precisa nem falar o quanto que foi importante a tributação, como a tributação seletiva que está colocada agora, que já existia para o tabaco, e ela parou de ter um pouco mais de efeito, porque ela não foi atualizado o valor do tributo, mas a estratégia é extremamente bem sucedida, tanto que o Brasil alcançou muitas metas em termos de redução do tabagismo. Tem a questão da publicidade, que, novamente, o tabaco foi muito importante, que parou de ter financiamento de eventos, sejam culturais, esportivos, várias outras coisas. E a gente tem um desafio. Na parte de alimentação, é até covarde você pensar na coisa, principalmente em relação à criança. A gente tem uma... Não dá para dizer que é uma conquista, mas é um momento que a gente... O que faz? A gente se pergunta o que fazer, porque tem uma RDC da Anvisa de 2010. Naquele momento, a Anvisa... fez uma regulação sobre publicidade de alimentos. Só que, na mesma hora, o setor produtivo veio, aí, no caso, nem foram as indústrias de alimentos, foram as indústrias de publicidade que judicializaram, aí a decisão foi de que a Anvisa não teria atribuição legal de legislar sobre aquilo, e ficou suspenso, e agora retomou no ano passado. Então, a RDC 24 existe. Então, é muito bom. Ela trabalha numa perspectiva, cara, de 2010, a gente tem muito mais avanço, talvez ela precise ser revista, mas ela já fala numa perspectiva de alimentos altos em sódio, gordura e açúcar, que devem ter todas essas restrições, então é um caminho, mas é claro que a gente espera que tenha uma legislação nacional mais ampla, porque não dá para se amparar somente no ECA, somente nas ações do CONANDA, e mesmo na Constituição, quando elas não têm a especificidade toda e precisam trabalhar. A questão de ambientes é essencial quando a gente pensa o tabaco também venceu muito por a questão de que os ambientes em que é proibido fumar, todo ambiente fechado, tudo mais, e na parte de alimentação escolar isso é essencial. Na escola, eu digo, na escola a questão das cantinas, como o próprio Desiderata trouxe em várias experiências, é muito importante o quanto que isso promove a alimentação saudável, e é essencial, e a gente tem uma oportunidade grande aí, muito mais de baixo para cima do que no nível federal, infelizmente, mas a gente tem essas experiências exitosas a nível local, vão ser fundamentais. E, por último, aí vem educação e comunicação, porque a gente tem que ter essa perspectiva que o indivíduo tem um papel, mas não se pode inverter o ônus de colocar um indivíduo como responsável por tudo isso no ambiente, que o ambiente tem que ser promotor da saúde. Todo hábito saudável, toda escolha saudável tem que ser baseado no ambiente que promova aquilo. Na parte do alimento, isso implica ter alimento naquele lugar. Então, se tiver uma população que mora no deserto alimentar e que não tem quase nenhum acesso a alimento saudável, que é a questão dos alimentos ultraprocessados, cada vez mais ficando baratos, e os in natura e minimamente processados mais caros, proporcionalmente uns aos outros, tudo isso vai levando a uma situação que vai ficando muito mais difícil. E a publicidade, tantas outras coisas, que fica difícil. Aí, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar nessa linha positiva de de promover escolhas saudáveis, aí inventam muitas políticas, e, por outro lado, desestimular o que não é saudável, que aí entram questões de tributação, de regulação, que vão trazer. E aí eu queria reforçar que tem uma questão que essa agenda é o campo de disputa permanente. A gente vem falando várias vezes sobre isso, mas para pensar em qualquer uma dessas agendas. A gente tem um embate entre conhecimento e ciência, onde academia, sociedade civil, as próprias sociedades médicas, de outros profissionais de saúde trazem as informações, e o quanto que a gente tem os interesses comerciais batendo no lado contrário. Tanto que disso nasce, inclusive, um termo novo, que são os determinantes comerciais da saúde, que a gente precisa incorporar cada vez mais na discussão, e isso afeta a ação de todo mundo aqui, em cada uma dessas agendas. Mas o lado positivo é que nós temos uma massa crítica nacional, e acho que, por mais que, aí eu vou antecipar um pouco a questão da reforma tributária, que ela está muito fresca, para quem estava acompanhando a agenda, como nós, né? Ah, tá, não, eu vou tentar eu ia falar mais coisas, mas eu deixo. Mas mas eu falar da reforma tributária, acho que é muito importante, porque a gente teve a possibilidade, que ela tem uma composição que, tentando simplificar, que a gente teve o acesso ao texto, informalmente, anteontem, e ontem oficialmente. Então, 360 páginas, a gente não teve tempo de passar por tudo. Mas a proposta original, que o grupo todo, que foi coordenado pelo Ministério da Saúde, e inclusive a área da Letícia Cardoso foi responsável por isso, fez um trabalho brilhante de coordenar sociedade civil, academia, trazendo isso, e a proposta era justamente trabalhar não com todos os ultraprocessados, seria impossível a viabilidade mesmo do ponto de vista de fazer isso na legislação, mas pegar aqueles que representavam maior parte do consumo da população
para aí sim entrar, só que, para nossa surpresa negativa, o que veio, de certa maneira, porque a gente tem uma expectativa aqui, veio uma coisa aqui, não é que não tenha tido avanços, veio a questão das bebidas açucaradas. No caso, aparentemente, ainda tem uma discussão, mas é que refrigerante diet também entra, todos querem adoçar artificialmente, tem essa possibilidade, a gente acha. Mas, é claro, entra e tem grandes avanços, assim, que aí entrou, aliás, continuou o tabaco, os produtos fumígenos, e entraram as bebidas alcoólicas, que isso é uma grande conquista. Mas, na parte de alimentação, tem uma coisa muito boa também, assim, nisso tudo. Apesar dos ultraprocessados não terem entrado no imposto seletivo, que é justamente de ter a alíquota cheia e mais imposto ainda em cima, porque são produtos que causam mal à saúde, também causam dano ao meio ambiente, eles vão entrar na alíquota cheia, que dos mundos não é o pior de todos. E aí a gente tem um outro avanço, que é a Cesta Básica Nacional, que foi um decreto presidencial que foi assinado no mês passado, que ele que fala que a Cesta Básica Nacional tem que ser baseada em alimentos in natura, e minimamente processados, agregados, é claro, de alguns alimentos processados que vão ser usados com próprios pães, manteiga, e também a questão dos ingredientes culinários, que ninguém cozinha sem óleo, sem sal, sem açúcar. E tudo isso entra num pacote que seria de desoneração, de alíquota zero, ou então de alíquota reduzida, e aí os ultraprocessados entram no imposto cheio, que a gente espera que isso, mas a gente precisa ter muita atenção, eu acho que aí todo mundo trabalhar em conjunto para isso, que a Cesta Básica Nacional entrando na regulação da reforma tributária é fundamental, porque, novamente, a questão dos ultraprocessados, a gente está falando em muitos dos nossos meios há muito tempo, mas, pensando em termos de uma lei nacional, a primeira lei foi o decreto. Antes tinha entrado em regulamentos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e agora entra também na parte fiscal do Brasil, que é um grande avanço, de fato, assim, trazer isso. E a gente tem o Guia Alimentar completando 10 anos, isso é um reconhecimento do próprio guia, o quanto que traz para isso. Mas aí eu ia falar nossa grande preocupação é que agora entrou no Congresso. Então, são novos embates e os lobbies são mais fortes, porque até então era uma discussão do Ministério da Fazenda com áreas técnicas. É claro que tinham outros atores externos também, mas agora entra no Congresso e, assim, essa proposta está no limite para se atirar muita coisa, tem muito risco de diminuir a efetividade dela, porque a briga vai ser agora para distribuir entre essas diferentes faixas de imposto. E tem outra questão que a gente sempre fala, que até a escolha da bebida adoçada é muito marcante, porque é recomendado pela OMS em todas as questões, mas o perfil de consumo da população brasileira tem uma característica muito própria, que está reduzindo os refrigerantes. A Letícia falou dessa questão, que o consumo está migrando para outros produtos, muitas vezes. E tem questão que, assim, aí é um mau uso do dado, muitas vezes, é que se espera um impacto imediato, e não vai ter impacto imediato. O México, que faz isso há 10 anos, eles estão começando a medir, inclusive, que aí é uma questão que já é comprovada na literatura científica. Se você mesmo tiver uma intervenção, por exemplo, na questão da obesidade, reduz o consumo calórico da população, em nível populacional, você vai ter um máximo impacto da sua iniciativa em 4 anos. Porque é gradual mesmo, você não vai ter todo mundo perdendo peso ao mesmo tempo, porque são questões de consumo que vão acontecendo, e, além disso, para qualquer desfecho, a gente vai ter também um tempo de latência, né? Você não vai esperar que a população perde X de peso, não vai ser amanhã que elas vão ter menor risco de câncer, menor risco de hipertensão, de outros desfechos. Então, tudo isso é fundamental considerar e ter essa clareza de que a gente vai ter que ir para frente. Aí eu vou fechar só falando de desafios e perspectivas. Eu acho que a gente fala em muitos momentos, eu vou prometo ser muito rápido, que é integralidade da atenção, que aí a questão de evidências para a política de advocacy. Aí, voltando a essa questão, nós temos a massa crítica nacional, e o exemplo da reforma tributária foi essencial, que a gente tem cientistas nacionais, tem dados nacionais que podem usar. Então, toda a simulação que a gente está fazendo é criada do Brasil para o Brasil. Então, é para a população brasileira, com a condição real brasileira, seja da questão de o quanto que a elasticidade vai direcionar o impacto para um lado ou para o outro, em termos de aumento ao consumo ou redução do consumo de produtos, quanto do impacto disso sobre a saúde, impacto sobre o SUS. Importância de integrar essas agendas, tanto nacionais quanto internacionais, fortalecer sempre o monitoramento e avaliação. Eu acho que todos nós trabalhamos com isso aí, uma palavra que é de ordem, que é a tradução do conhecimento, que é a gente transformar esses dados em informações, mas informações que sejam palatáveis para diferentes públicos. E, por fim, indo em linha com o que o próprio fórum se propõe. E o fórum é um ambiente
que é fundamental, um dos ambientes fundamentais para isso, é a maior articulação entre ações e atores, construção de sinergias. A gente vai construir a partir disso. O fórum não termina nessa reunião, que, na verdade, são tudo que a gente semeia, a gente vê no próprio questionário de avaliação, ele fomenta isso, e acho que a gente precisa buscar cada vez mais isso, o quanto que as agendas podem se retroalimentar, podem criar essas sinergias, porque o objetivo é comum. Obrigado.